Bom dia, bom dia. Desejo a você um bom e excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs, eu, Pastor José Reis, estarei com você em uma reflexão da Palavra de Deus, devocional, que irá enriquecer a sua vida espiritual. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos à reflexão desta manhã? Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. 12 de janeiro, estamos de volta pela manhã. Bom dia com o pastor Zé Reis, uma reflexão, um devocional abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu digo abençoado. Tenho sentido muita presença de Deus, tenho sido muito alegre pelas pessoas que nos procuram, agradecem e tem tido muito fruto em nome do Senhor Jesus. Oremos, queridos, oremos, porque nós temos tido muita, mas muita dificuldade em pregar o evangelho, uma certa, infelizmente, perseguição, plataformas que não estão nos ajudando, mas nós vamos continuar falando da palavra de Deus. É certo que meu propósito, queridos, eu não sei quantas as pessoas podem abranger, chegar tantas pessoas, mas eu não vou parar até que não tenha mais condições, sejam elas determinações de Deus, sejam elas fisicamente pela minha pessoa, ou sejam elas pelas leis que podem aparecer. Nós não falamos de nada além do que a palavra de Deus, da conduta do homem, das coisas concernentes ao reino. É claro que às vezes nós podemos abordar situações que possam usar contra a nossa vida, dizendo que somos perseguidores, que somos, você sabe, esses títulos dados, não quero dizer aqui, mas não. Nós não temos preconceito, nós não temos dificuldade, nós recebemos a todos, mas nós pregamos a palavra, e a palavra é para mim, para você, para nós, a todos. É dado o mesmo nível. Então nós temos que viver. Nesse dia, eu gostaria muito, nessa manhã, queridos, de lhe fazer uma pergunta. Você ora pelos seus? Você ora, você busca a Deus pelos seus, por pessoas da sua família? Você ora, hoje eu quero falar sobre você orar pela sua família. Nós vamos ler uma passagem que falam de um momento em que Ló tomou uma decisão, um sobrinho de Abraão tomou uma decisão errada. O rumo que ele tomou foi o errado, foi o caminho errado. Não que ele foi para o erro porque quis, mas o lugar que ele parou, que foi Sodoma, era o lugar errado. E nós vamos ler, e eu preciso ler na Bíblia, o que aconteceu quando Abraão ficou sabendo, porque Deus enviou seus mensageiros dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra, né? E Ló estava em Sodoma, né? E eu preciso ler. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, verso 23 em diante. Permita-me, vai ser longa a leitura, mas para o conhecimento ou para a lembrança daqueles que já conhecem. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá aqueles 5 em toda a cidade, e disse: Não a destruirei, e se eu achar ali 45 justos. E continuou ainda a falar e dizendo: Se porventura se achar ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. E disse mais: Ora, não se irrite o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse o Senhor: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20. E disse: Não destruirei por amor dos 20. E disse mais: Agora não se ire o Senhor, que ainda só que uma dessa vez falo, se porventura achar ali 10. E disse: Não destruirei por amor aos 10. Então foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou o seu lugar.
Amados, a Bíblia diz que uma certa feita houve contenda, briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles eram juntos, bem-sucedidos, tinham seus servos ao seu favor e cuidavam de ovelhas, cuidavam de gado. E houve uma contenda, houve uma briga. E para que não houvesse briga entre família, Abraão teve uma decisão. Disse a Ló, Ló, nós vamos olhar para frente. Meu sobrinho, nós não queremos contenda e briga entre nós. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Minhas expressões, tá? Às vezes você vai ler um pouquinho diferente em palavras. Então Ló, ele decidiu ir por um campo. Esse campo, essa direção que ele tomou, e chegaria justamente em Sodoma. E assim foi. Essa cidade era tão pervertida que triste falar que você precisa estudar. Essa cidade tão pervertida, que depois que teve essa conversa entre Abraão e o anjo do Senhor, ou o Senhor, o anjo, ou os anjos, porque foram dois anjos, se não me engano, quando chega a Sodoma, os homens da cidade ficam sabendo que chegou esses dois seres, essas duas pessoas, porque eram pessoas aos olhos do humano, mas eram anjos. Eles foram para tirar Ló de lá, porque a intercessão de Abraão aconteceu isso. Deixa eu explicar primeiro, eu vou chegar ao que gostaria de focalizar melhor. Os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Era tão feio o negócio. A perversão sexual, a imoralidade sexual, era tão forte, queridos, é tão forte. E hoje a gente fala sobre isso e somos atacados. Houve justiça de Deus aqui, juízo, melhor dizendo. Juízo de Deus para Sodoma. E você sabe que a história dá-se porque os anjos tiram a família de Ló e Ló. Só que há um problema na história que a mulher olha para trás, se transforma em estátua de sal. Bom, deixando isso um pouquinho, eu quero falar sobre uma situação. Você ora pelos seus. Foi isso que Abraão fez. Abraão, ele orou. Mas que tipo de oração você faz? É a oração, Senhor, abençoa, Senhor, dá, Senhor, abençoa um trabalho. Porque a oração de Abraão foi intercessória. O que é a oração intercessória? É diferente de uma oração que você determina algo que você fala. A intercessória é com mais ênfase. Você percebeu como Abraão foi ousado? Porque a primeira conversa dele é assim, ó, se tiver 50 justos, o senhor destrói? Não, não vou destruir. E se tiver 45? Não, não vou destruir. E 40? Não. 30? Não. Eu estou ousando falar com o senhor. E se tiver 20? Também não destruirei. E ele não parou nisso, até que chegou nos 10. Então você vê que as etapas das orações, elas foram consecutivas na insistência para que houvesse livramento. A intercessão é um fator fundamental para o futuro dos nossos familiares. Se eu oro, eu tenho que ser insistente, irmão, eu tenho que me pôr no lugar da pessoa. Você vê que Abraão se pôs no lugar de Ló. Abraão não só, ai, que dózinho de Ló, tadinho de Ló. Não foi isso. Abraão se pôs no lugar. Eu não quero ser destruído se eu for justo juntos com os ímpios. Também não quero que o meu sobrinho seja destruído e sua família. Então, queridos, a intercessão é algo que é necessário. E a intercessão, você precisa pôr coração na intercessão. Você precisa sentir a dor que a pessoa está passando. E é possível. Precisa se pôr no momento que a pessoa está vivendo. Tem pessoas que vai orar para uma pessoa que está no vício da bebida e fala até palavras sem... Querido, isso não leva a nada, você está acusando. Ah, essa pessoa que não quer nada com o Senhor. Senhor, essa pessoa que a gente fala e não quer nada. Liberta ela. Isso não é intercessão. Você está acusando. Você está acusando. E o que é intercessão, pastor? É quando você se põe no lugar. Senhor, a bebida tomou conta do meu familiar. Meu amado Pai, olha, não tem mais força, não tem mais domínio. Veja as ações dele como precisam de mudança, mas aquilo, Pai, domina essa pessoa, Senhor, ajuda. Comece a se pôr no lugar. Comece a sentir a dor do que é viver naquele vício. Permita, o Espírito Santo vai te levar nesse caminho. Eu já vivi e vivo muito isso, querido. Muitas das vezes sou questionado como pastor, por que o senhor tem paciência? Olha, essa pessoa erra direto. É porque na minha oração eu sinto a dor dessa pessoa. Eu sinto o pecado, não é pecado de consumado. O peso do pecado eu sinto. Eu sinto o peso da relação quebrada entre a pessoa e Deus. É horrível isso, queridos.
Então, que tipo de oração que você faz? É intercessória ou aquela oração que é a oração de intercessão? Você quer o livramento? Você quer ver os seus convertidos? Você quer ver os seus salvos? Ore certo. E a oração correta é quando você permite que o Espírito Santo passe em você parte do que a pessoa está passando. Não é o desejo do pecado, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou falando da dor, da escravidão, do domínio do mal. Tá entendendo? Da cegueira. Se você orar corretamente, querido, Deus vai te dar grandes vitórias. Agora, eu conheço pessoas que não sabem orar. São orações que só Deus para ouvir mesmo. Senhor, eu oro para que esse negócio, esse homem, essa praga que o Senhor me mandou, essa mala que o Senhor pôs na minha vida, pessoa tem cabimento. Ora pelo primeiro marido, mas todo dia, já pedi até para Deus pesar a mão. Ai, criatura. Você acha que Deus está contente com a sua oração? Você acha mesmo que Deus está contente e vai ouvir? Não, mas não muda, pastor, mas não muda mesmo. Não muda, vai mudar como? Se nem você faz certo. Não, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou na igreja. Eu faço tudo certinho. Ah, o tudo certinho é muito fácil falar. Justifique-se. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus está esperando pessoas que intercedam corretamente. Pastor, eu não sei fazer isso. Você vai conseguir, então. Comece a pôr o seu joelho no chão. E ore mesmo, o estado de humilhação, de reverência e humilhação diante do Senhor. E apresente sua oração e peça, Senhor, me ensina a orar corretamente. Me ensina a sentir a dor. Como a Bíblia diz, põe-me na brecha. Brecha, irmãos, é quando rompe o muro e o inimigo vai entrar e você põe como protetor daquele lugar, né? Intercessor. Moisés era um grande intercessor. Abraão era um grande intercessor. Samuel era um grande intercessor. Nós temos, Jesus foi o maior intercessor. Então Jesus não foi na cruz para falar, Deus, que povo horrível. Meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Não fez. Senhor, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. É isso. Tá entendendo? Você se põe na cegueira, na situação da pessoa real. E ore corretamente, Deus. Faça isso todos os dias. Além das orações que você faz, aplique também da intercessória por amor ao próximo, principalmente pela sua família. Vamos orar pelos nossos familiares agora, para que esse dia seja abençoado. Querido Deus, me ensina a orar melhor e mais pelos meus. Ao passar dos anos, me sinto, Senhor, mais envelhecido ou maduro na minha oração. E me faz muito bem, Senhor. Mas, Senhor, muitas das vezes eu posso errar na minha oração. Eu amo a oração intercessória, Pai, porque a oração intercessória me faz sentir a dor pelo próximo, a tristeza, a angústia, a compaixão toma conta no meu coração, o amor. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está me ouvindo. Se não fazia isso, comece a fazer. Se está fazendo, que permaneça em fazer. A oração intercessória de livramento, de salvação. Que o Senhor desperte pessoas que possam fazer isso. Essas pessoas que têm fé no Senhor, deixem de somente lamentar e põem em prática, Pai, o poder da intercessão. Que o céu se abra nas orações. Que o inferno se feche nas orações. Que o inimigo seja vencido através da intercessão dos teus filhinhos. Que eles não parem, que de noite e de dia crânio, como diz a tua palavra, que os santos fazem menção ao teu trono, diante do teu trono, de dia e de noite. Meu Deus, abençoa, Pai, tua igreja, que seja uma igreja intercessória, que ame o próximo sem acusação, que resgate o próximo sem acepção. Meu Deus, abençoe, transformando o nosso interior em verdadeiros intercessores. Eu oro por todos que estão me ouvindo agora, até essa pessoa que não compreendeu, que ela comece a aplicar algo especial. Não só ficar repetindo a mesma coisa, mas falando com palavras que possam expressar o acontecimento, a verdade, a veracidade da situação, Pai. Abençoa, em nome do Senhor Jesus, no dia de cada um. Tem a tua presença, que é tudo, Pai. A minha vida é tua. A vida desses é tua, sim. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu adoro orar. Eu adoro ler Bíblia e orar. Sou fã disso. Se deixar, quer dizer, eu vou. E não é se aparecer, não. É que eu esqueço. Acabou. É maravilhoso. Interceda. Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos de volta, se o nosso Pai querido desejar e permitir. Em nome de Jesus. Um grande abraço.